Fala, galerinha maravilhinda, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Itaécio, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática e leciono atualmente na Escola Jornalista João Emílio Falcão, na Zona Sul de Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. E o nosso tema de hoje é sobre semelhança de triângulo. Na verdade, mais especificamente, as relações métricas geradas através dessa semelhança de triângulo. Então, vem comigo. Então, tá aí o nosso descritor para a aula de hoje, é utilizar a semelhança de triângulos para estabelecer as relações métricas no triângulo retângulo. Aí uma representação gráfica de um triângulo retângulo. Um triângulo aí utilizado bastante aí pelo famoso Pitágoras. Então vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre as relações métricas, eu preciso que vocês relembrem um caso específico de semelhança de triângulo, que é o caso ângulo-ângulo ou caso AA. O que vem a ser esse caso de semelhança? Vamos dizer que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são congruentes, ou seja, são iguais em valores a dois outros ângulos de um outro triângulo, certo? Quando isso ocorre, esse caso se refere ao caso ângulo-ângulo e aí nós temos que esses dois triângulos eles são semelhantes. E aí nós temos aí uma representação gráfica. Observe aí que nós temos dois triângulos, o triângulo maior que é o triângulo com os vértices A, B e C, e o triângulo menor com os vértices A', B' e C'. Observe também nessa figura que no triângulo maior nós temos o ângulo A, que eu representei aí como ângulo 1, só um arcozinho delimitando esse ângulo, e o ângulo C, marcado aí com dois arcos, representando o ângulo 2, beleza? Observem também aí no triângulo menor que o ângulo A' também está delimitado com apenas um arco, enquanto o ângulo C' está delimitado aí por dois arcos. O que quer dizer isso aí, professor? Quer dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo A' e que o ângulo C é congruente ao C', certo? Tá aí, ó. O ângulo A congruente ao A', o ângulo C congruente ao C'. O que nos garante, pelo caso AA, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', certo? Consequentemente, nós temos aí que os seus lados correspondentes, eles são, como que eu posso dizer? São proporcionais entre si, ok? Dois triângulos que são semelhantes, eles têm os seus lados correspondentes, proporcionais entre si. Em outras palavras, isso quer dizer que quando eu dividir a medida do lado AB pela medida do lado A', B', essa divisão tem como resultado o mesmo valor da divisão do AC para o A', C', assim como o mesmo valor da divisão do BC para o B', C', certo? Então, para darmos início ao nosso conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo, eu preciso que vocês relembrem esse caso. Novamente, o caso AA, ângulo-ângulo, me diz que dois triângulos são semelhantes quando eles possuem dois ângulos congruentes entre si, certo? Dois ângulos de um é igual a dois ângulos do outro triângulo. E aí nós vamos agora para as relações métricas no triângulo retângulo. Mas, professor, o que vem a ser relação métrica? O que são relações métricas no triângulo retângulo? Certo? As relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Certo? Para definir essas relações é importante conhecermos esses segmentos. Então, eu só posso falar das relações métricas quando eu conheço todos os elementos de um triângulo retângulo. Então, a figura a seguir mostra um triângulo retângulo ABC, cujo ângulo reto A está cortado pela altura AD. Então, vamos para essa figura aí, elementos do triângulo retângulo. Observe nessa figura que eu tenho um triângulo retângulo ABC,
como diz o enunciado, diz que é reto em A, isso quer dizer que o ângulo A ele mede 90 graus, certo? E aí nós temos alguns elementos. Primeiro, a partir desse vértice A foi traçada a altura. O que é a altura? Segmento perpendicular a um dos lados. Então ele sai do vértice A, vai até o lado BC, formando um ângulo de 90 graus. Quem são os elementos desse triângulo? Então, vamos aqui nos basear primeiro pelo ângulo de 90 graus. Oposto a esse ângulo, nós temos aí o lado A, e esse lado A ele recebe o nome de hipotenusa, certo? Então, toda vez que eu pego um triângulo retângulo, identifico o ângulo reto, o lado que está oposto a ele é chamado de hipotenusa, certo? Os demais lados, os lados B e C, os que formam o nosso ângulo de 90 graus, eles serão chamados aí de catetos. O que mais nós temos aí? Observe também que a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, né? Daí o nome ser altura. E aí nós temos que esse elemento aí nós representamos pela letra H, e esse H aí, ele representa a nossa altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa. Tranquilo? Observem também que essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos, representados aí pelas letras M e N, e esses segmentos são o que nós chamamos de projeção dos catetos. Professor, o que vem a ser projeção? De uma maneira bem simples, bem popular mesmo, projeção é quando você, imagine você colocando uma lanterna aí sobre o cateto B. Quando eu ligo a lanterna, ele vai fazer uma sombra na hipotenusa. Essa sombra seria a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. Da mesma forma, o M seria a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Beleza? Então, vistos os elementos, nós vamos agora começar a ver as relações métricas. Observe aí que nesse triângulo retângulo, nós temos aí o ângulo reto, o A, e dois outros ângulos, os ângulos no vértice B e no vértice C. Observem também que eu delimitei aí, eu indiquei, aliás, o vértice B com apenas um arco e o vértice C com dois arcos para diferenciar os dois. Nós sabemos lá do estudo de triângulos que a soma de três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Como eu já tenho que o A é 90 graus, eu sei que esse ângulo 1, que eu vou chamar aí o ângulo B de 1, e o ângulo 2, que é o C, a soma desses dois obrigatoriamente também deve resultar em 90 graus, porque 90 mais 90, 180 graus, certo? Ou seja, o que eu quero que vocês compreendam com isso, que eu vou precisar mais na frente. Percebam que quando eu somo 90 graus com o ângulo 1, para completar 180, eu preciso do ângulo 2. Da mesma forma, eu quero que vocês entendam que se eu somar o ângulo de 90 graus com o ângulo 2, para completar os 180 graus, eu preciso de um ângulo 1. Tranquilo? Então, agora observe o que acontece quando dividimos esse triângulo por meio da altura relativa à hipotenusa. Ó. Vou traçar aí essa altura e a gente pode perceber que essa altura ela divide esse triângulo em dois outros triângulos, certo? Também retângulos. Então observe o que nós temos aí. Ó. No primeiro triângulo, esse triângulo maior, formado pela divisão aí desse triângulo ABC, nós temos dois ângulos, um ângulo de 90 e um ângulo 1. Então, para completar 180 graus, eu preciso de um ângulo 2. Por isso eu falei isso lá atrás para vocês, para sempre ficar atentos a isso aí. Quando eu tenho um ângulo de 90 com um ângulo 1, para completar 180 eu preciso de um ângulo 2. Se fosse o contrário, se eu tiver 90 e um ângulo 2, para completar 180 graus eu preciso aí de um ângulo 1, que é o caso aí no segundo triângulo. Ó. Temos um ângulo de 90 graus no vértice H e um ângulo 2 em C. Para completar os 180, nós precisamos de um ângulo 1, que é essa marcação que nós vamos fazer aí no A. Agora percebam que esses três triângulos, eles têm ângulos congruentes. Ambos têm três ângulos iguais, um de 90, um ângulo 1 e um ângulo 2. Então, esses três triângulos, eles são semelhantes.
certo? Então, daí eu tenho essa representação, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABH, que por sua vez, é semelhante ao triângulo ACH. E é a partir dessa semelhança que nós vamos começar a construir essas relações métricas no triângulo. Então vamos lá. Agora, tomando 2 a 2 esses triângulos, podemos encontrar algumas relações. Por exemplo, eu vou pegar aquele triângulo maior, o original, o ABC, com o triângulo intermediário, o segundo que nós encontramos, o ABH, certo? Tá aí. Eles são semelhantes, como nós já vimos, e nós vamos tirar então aí a sua razão de semelhança, né? Aquela proporcionalidade que nós falamos lá quando revimos o caso ângulo-ângulo, certo? Quem é o lado correspondente, por exemplo, aí ao lado C nesse triângulo maior? Observe que o C ele é formado por um ângulo de 90 e o ângulo 1. Então, quando eu pegar lá do outro lado, ó, aliás, vamos começar pelo A, né? Para tomar de conta aí, para seguir a sequência correta da nossa proporção. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vamos recomeçar aí. Começando com o lado A, nesse triângulo maior, aqui, ó, ele é formado pelo ângulo 1 e pelo ângulo 2. Então, eu tenho que pegar o correspondente dele lá no outro triângulo, formado pelos esses mesmos ângulos, o ângulo 1 e 2. Quem é ele, ó? Ângulo 1, ângulo 2. Então, o correspondente de A é o C. Daí, essa proporçãozinha aqui, ó, essa razão. A está para C. Assim como, se eu pegar agora o B, nesse triângulo ABH, ele é formado por quais ângulos? O ângulo de 90 e o ângulo 2, ó. Então, quem é o correspondente dele lá no segundo triângulo? Eu tenho que procurar o ângulo de 90, que é esse aqui, e o ângulo 2, que é esse aqui, ó. Então, o lado correspondente ao B vai ser o H. Daí, essa razãozinha aqui, ó. Essa razão, B está para H. Da mesma forma, se eu pegar o lado C, no maior dos triângulos, formado aí pelo ângulo 1 e pelo ângulo de 90 graus. Então, o correspondente dele lá, ó, ângulo 1, ângulo de 90 graus, então o seu correspondente é o M. Então, nós temos uma outra razão, que C está para M. Beleza? A partir dessas três razões, dessa proporção aí, dessas duas proporções, A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M, nós podemos tirar as relações. Para isso, nós vamos pegar agora 2 a 2, ó. Eu vou pegar essa primeira proporção aqui, A está para C, assim como B está para H, e a partir dela vamos descobrir uma relação. Como, professor? Eu vou fazer aí o que nós chamamos de meio pelos extremos, ou o famoso cruz-credo, né? A multiplicação cruzada. Vou multiplicar A vezes H igual a B vezes C. E aí nós temos a nossa primeira relação. Multiplicando cruzado A vezes H igual, multiplicando também cruzado B vezes C. Então, uma relação é essa daí, que a hipotenusa vezes a altura é sempre igual ao produto dos catetos B vezes C. Beleza? Da mesma forma, nós vamos descobrir as demais relações. Ó. Agora eu vou pegar, por exemplo, a primeira fração com a terceira. A sobre C igual a C sobre M. Novamente, eu faço o meio pelos extremos e o que é que eu tenho aí? Ó? Observe que eu tenho C vezes C e do outro lado nós temos A vezes M, que seria aí uma segunda relação. O quadrado de um dos catetos é sempre igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, certo? Agora, pegando aí a segunda fração com a terceira, B sobre H igual a C sobre M. Novamente, eu faço meio pelos extremos e aí eu tenho uma terceira relação. C vezes H é igual a B vezes M. Em outras palavras, o produto de um cateto pela hipotenusa é sempre igual ao produto do outro cateto pela projeção lá do primeiro, beleza? C vezes H igual a B vezes M. Isso
nós descobrimos 3 relações pegando os 2 primeiros triângulos. Agora vamos pegar o triângulo, o maior, ABC, e o menor, o AHC. São esses dois aí, ó. Da mesma forma, eu vou pegar as relações, as correspondências, ó. Quem é correspondente ao A? Formado pelo ângulo 1 e o ângulo 2. Então, vou identificar lá os ângulos no segundo triângulo, ó. Ângulo 1, ângulo 2. Então, o correspondente ao A seria o B, né? Da mesma forma, se eu pegar o B lá no maior, formado aí pelo ângulo 2 e o ângulo de 90, o correspondente dele lá no triângulo menor seria ângulo de 90 e ângulo 2, o correspondente é o N. E assim, sucessivamente, eu tenho que o C é o correspondente aí de H. Então, nós temos a proporção que A está para B, assim como B está para N, assim como C está para H. Novamente, vamos pegar duas em duas. Eu vou pegar a primeira com a segunda. Aplico aí o meio pelos extremos, ou cruz credo. Nós temos que B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes N. Seria aí uma quarta relação. Tranquilo? Novamente agora vamos pegar outras duas. Eu vou pegar agora, aqui a primeira. A primeira com a terceira. A sobre B é igual a C sobre H. Aplico o meio pelos extremos, aí nós temos que A vezes H igual a B vezes C, que é uma das relações que já saiu lá no primeiro caso que nós vimos. Então, por isso não vou destacar. Continuamos com 4 relações aí, beleza? Agora vamos pegar aí a segunda fração com a terceira. E aí nós temos que B sobre N é igual a C sobre H. Aplico novamente meio pelos extremos e nós temos aí que B vezes H é igual a C vezes N. Observe que essa relação ela é muito parecida com a terceira que nós vimos. Só que a terceira começava com o cateto C. C vezes H era igual a B vezes o M. Agora eu vou inverter. Vou começar com B, B vezes H, igual a C vezes a projeção do B, que seria o N. E aí, vou destacar que é uma quinta relação diferente das demais. Tranquilo? Da mesma forma, se eu pegar agora o segundo e o terceiro triângulo, ó, os triângulos ABH e o triângulo ACH. Esses dois triângulos, eles também são semelhantes. Aqui eles representados, fazendo da mesma forma, procurando aí os lados, os segmentos correspondentes. Eu tenho aqui, ó, quem seria o correspondente ao M? O M é formado pelo ângulo 1 e o de 90 graus. Então, ângulo de 90 e ângulo 1. Aqui. Então, o correspondente dele seria o H. No triângulo maior aí, o ABH, quem seria o correspondente ao H? Ele é formado pelos ângulos 2 e o ângulo de 90. Então, ângulo 2 e de 90, nós temos o seu correspondente, que seria o N. Por fim, eu chego à conclusão que o C e B são correspondentes. E aí nós temos essa nova proporção. C sobre B é igual a M sobre H, que por sua vez é igual a H sobre N. Certo? Novamente, pegando duas a duas, nós temos aí que, pegando a primeira e a segunda, C sobre B é igual a M sobre H. Aplico novamente o meio pelos extremos, nós temos aí que C vezes H é igual a B vezes M, relação essa que já saiu anteriormente, foi a terceira relação que nós vimos, então não vou destacá-la. Agora vamos pegar a segunda fração, a primeira fração com a terceira. Aplico o meio pelos extremos, nós temos aí que BH é igual a CN, que foi a última relação que nós vimos aí, no caso a quinta relação, né? Então também não vou destacar porque é uma relação que já saiu. Professor, se já saíram duas iguais, eu preciso continuar fazendo isso? Precisa, que nós vamos encontrar uma diferente, que é agora esse próximo caso aqui, quando eu pego a segunda fração com a terceira. Então nós temos aí que M sobre H é igual a H sobre N. Aplico o meio pelos extremos, nós temos aí, ó, H vezes H, H ao quadrado, igual a M vezes N, e essa seria a nossa sexta relação.
Professor, o senhor já pegou todos os casos de semelhança de triângulo, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro. Acabaram-se as relações? Quase. Existem duas outras relações que são as mais triviais. Por exemplo, ó, existe uma outra relação que é a mais trivial de todas, que é qual? Observe que quando eu dividir esse triângulo aí, aqui ó, pela altura, eu dividi a hipotenusa em duas partes, o M e o N, correto? Ó, o segmento M e o segmento N. Observe que quando eu junto novamente esses dois segmentos, o que que eu tenho? Eu tenho aí a minha hipotenusa, que é o segmento A. Então, daí sai uma nova relação, que a hipotenusa é igual à soma das projeções dos catetos. Beleza? Então, nós já tínhamos 6 relações anteriormente, mas essa agora já nos dá aí um total de 7 relações métricas. Acabaram-se as relações, professor? Não. E para completar, temos a relação mais conhecida de todas, que é o famoso Teorema de Pitágoras, certo? Nós já vimos anteriormente, quando estudamos os triângulos, foi estudado aí um caso particular, que é o Teorema de Pitágoras, e nós já vimos que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, em outras palavras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que nós vamos ver agora é uma outra demonstração para esse teorema, que também conta como uma relação métrica. Tá aí, ó, que pode ser demonstrado através de algumas dessas relações. Por exemplo, se eu pegar aquela relação B ao quadrado igual a A vezes N e somar com essa outra relação, C ao quadrado igual a A vezes M, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos ter B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A vezes N mais A vezes M. Agora observem, pessoal, que nesse segundo membro eu tenho a soma de dois termos onde eles possuem um elemento em comum, que é o A. Então, nós podemos fazer o que aí? Colocar esse A em evidência. Colocando o A em evidência, ó, eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A, que multiplica a soma dos outros elementos, N mais M ou M mais M, beleza? Ora, mas só que nós acabamos de ver que M mais N era igual a A. Então, nós vamos fazer essa substituição aí, ó, e nós temos que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. Multiplicando isso aí, nós temos que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, que é justamente o nosso Teorema de Pitágoras e a nossa oitava relação métrica no triângulo retângulo. Professor, agora sim acabaram-se as relações métricas. Para a gente, sim, acabaram, mas existem outras que eu posso encontrar brincando com essas relações. Eu posso pegar uma relação, dividir pela outra ou multiplicar e aí a gente pode encontrar inúmeras relações métricas, certo? Pelo menos mais umas duas aí diferentes. Tranquilo? Mas para a gente aqui, para o nosso estudo de hoje, nós vamos estudar apenas 8 relações, que foram essas relações que nós vimos. Beleza? Com isso, nós temos à nossa disposição 8 relações métricas. Aí vamos revisar cada uma delas aqui. Primeiro, o mais famoso de todos, o Teorema de Pitágoras. Segundo, a mais trivial, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções, e as demais que nós encontramos. B ao quadrado igual a A vezes N, C ao quadrado igual a A vezes M, A vezes H igual a B vezes C, H ao quadrado igual a M vezes N, B vezes H igual a C vezes N e, por fim, C vezes H igual a B vezes M. Tranquilo? Professor, quer dizer que eu tenho que aprender, decorar todas essas relações? O ideal é que você aprenda, certo? Que você sempre memorize isso aí, porque você vai usar bastante no nosso estudo aí em matemática, tranquilo? Mas existem umas dicas para vocês memorizarem. Enquanto vocês não aprendem, vocês vão memorizando, certo? E a primeira dica que eu passo para vocês aí é utilizando paródias. Como assim, professor? Vocês podem criar alguma paródia, pega uma música que vocês gostam bastante e tentem modificar a letra acrescentando
essas relações, de tal forma que quando você cante, você lembre essas relações, beleza? Isso é uma das dicas para memorizar. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui para vocês assistirem rapidinho aí, um vídeo de uma paródia. Infelizmente, essa paródia não é minha, não fui eu que criei, mas aí eu trouxe para vocês, assistam essa paródia, ela é bem legal. Questão aí de 40 segundos, 50, menos de um minuto. Rapidinho vocês assistem e aprendem ela, beleza? Então, assistam aí comigo, vamos lá. O quadrado do catetão é a hipotenusa vezes sua projeção, e o quadrado do catetinho é a hipotenusa vezes o seu nzinho. Quero ver, DJ. O quadrado do catetão é a hipotenusa vezes sua projeção, e o quadrado do catetinho é a hipotenusa vezes o seu nzinho. Olhe só que loucura, o produto dos cateta é hipotenusa vezes a altura. E agora a conclusão, quadrado da altura multiplica as projeção. O que vocês acharam? Gostaram? Espero que tenham gostado. Apesar de ser a paródia de uma música já antiga, mas é uma música que acredito até que vocês, que são mais novos, conhecem, que é uma música que fez bastante sucesso. Então, professor, quer dizer que para me aprender eu tenho que fazer isso? Não, isso é uma sugestão, é uma dica para talvez facilitar a sua vida na hora de memorizar essas relações. Uma outra dica que eu passo para vocês, talvez a dica que eu mais use, certo? Que é utilizando aí o que nós vamos chamar de quadrado mágico. Professor, quadrado mágico, como assim? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiramente, vocês vão ter que desenhar uma tabela como essa, uma tabela aí que tem 4 linhas e 4 colunas, e vão seguir umas regras para preencher essa tabela. Quais são essas regras? A primeira, eu vou preencher nos 4 cantos com a hipotenusa. Então, eu vou colocar nos 4 cantos o A aí, ó, que é a minha hipotenusa. Para completar a lateral dessa tabela, vocês irão preencher com os catetos nessa ordem, BC. BC, BC, BC. Então, ó, preenchendo aí as laterais, nós temos ABC, 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 ABC. Então, fica toda a lateral preenchida. Tranquilo? Em seguida, fica faltando aí só esses 4 quadradinhos centrais, que nós vamos dividir em 2 diagonais, ó. 2 diagonais. Então, começando pela diagonal da esquerda para a direita, eu vou completar com as projeções. Para isso, eu devo seguir a seguinte orientação. Observem aí nessa tabela que nesse local que eu quero preencher, ele está abaixo do cateto B. Então, eu vou começar preenchendo com a projeção do B, que era o N. Lembram lá do nosso triângulo inicial? Então, eu preencho aí N e B. Tranquilo? E agora, na segunda diagonal, a diagonal da direita para a esquerda, vocês vão preencher com a altura, H. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Agora, você vai pegar os quadradinhos assim, ó, de 4 em 4, por exemplo, esses 4 aqui, e vou aplicar aí o famoso meio pelos extremos. Quando eu faço isso, eu tenho uma relação, ó, B vezes B, B ao quadrado, A vezes N, A vezes N. E vou fazendo isso com cada conjunto de 4 quadrados seguidos que eu conseguir fazer. Por exemplo, esses 4 últimos, eu multiplico, tenho uma outra relação. Esses 4 do meio, se eu multiplicar, eu tenho outra relação. Esse cantinho aqui, se eu multiplicar, tenho outra relação. E assim sucessivamente, até eu encontrar aquelas 6 relações iniciais que nós encontramos e completar com as 2 triviais, Pitágoras e aquela mais básica, em que a hipotenusa é igual à soma das projeções. Beleza? Com isso, galerinha, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido como encontrar essas relações. Eu sugiro que vocês, a princípio, sigam uma dessas dicas, certo? Para tentar memorizar, para facilitar a memorização dessas fórmulas. E é isso. E aí, depois disso, nós vamos aplicar essas relações nos nossos exercícios na nossa próxima aula. Então, fique com Deus, forte abraço, tamo junto, é nóis.